É, devido ao coronavírus, né, essa epidemia que nós temos aí, ou pandemia, né, passamos a criar essas videoaulas e esperamos que isso possa ajudar os irmãos no estudo da história dos batistas e dos avivamentos, dos batistas nacionais e dos avivamentos. O período que nós vamos conversar agora vai ser do ano 1000 até o ano 1400 a princípio, né? E se a gente conseguir mais para frente, a gente vai. Primeiro vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada uma das vidas que vão assistir essa videoaula, que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los em paz, em graça e em felicidade, que eles sejam protegidos contra essa pandemia, contra essa enfermidade, contra esse vírus que está aí assolando e matando pessoas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós estamos vendo, né, o estudo dos avivamentos é um estudo assim bastante complexo. Eu estou procurando passar aos irmãos as influências que causaram avivamentos durante toda a história. Muitas dessas influências, né, muitas dessas situações que a gente vai ver, aconteceram tanto por pessoas que estavam dentro da Igreja Católica, pessoas que se levantaram contra erros, contra situações que não deveriam estar acontecendo, como também de pessoas que eram de fora da Igreja Católica. E o primeiro grupo que nós vamos falar são os albigenses. Bom, os albigenses é um grupo que apareceu no sul da França, porque eles estavam vivendo em Albi, numa região ali, uma cidade chamada Albi. E eles então tinham uma série de princípios importantes cristãos e que influenciaram a região e influenciaram a França de um modo geral. O que nós podemos ver aí no nosso mostruário é que no ano 1000 nós tínhamos 50 milhões de cristãos. A população mundial era de 254 milhões. No século seguinte, né, no século XI, passamos a ter 70 milhões de cristãos e a população mundial chegou a 311 milhões. Então, esse período foi muito importante, que é um período que acontece várias coisas que causam, é claro, um grande crescimento, uma grande mudança, né, na história da igreja. E os albigenses vai ser o nosso principal grupo aí de trabalho, tá? Os albigenses, eles, na verdade, são um grupo, né, descendente dos montanistas, donatistas, novacianos e também paulicianos. Na verdade, é uma continuidade aí, né, dá para se perceber bem que as doutrinas são bem semelhantes. Bom, os albigenses, eles foram chamados por esse nome por causa do lugar de origem, que é a cidade de Albi. Também eles foram chamados de cátaros, né, devido à pureza de vida que levavam. E também foram chamados de homens bons, pela inegável integridade desses crentes. E anabatista, porque eles acabavam rebatizando, né, todos aqueles que se convertiam no seu período. O crescimento dos anabatistas, né, no caso aí de Albi, né, nesse lugar, na região aí onde os albigenses estavam, o Dr. Alex, né, calcula, né, é um historiador, que existiam cerca de 3 milhões e 200 mil albigenses nos Montes Pirineus. Tá? Tá lá no livro O Batismo Estranho e os Batistas, lá na página 63. O que acontece? Os albigenses, eles foram muito perseguidos, porque eles pregavam uma doutrina diferente daquela que o catolicismo tinha como base. Mas eles influenciaram as pessoas à sua volta e, conforme a perseguição foi acontecendo, esses albigenses fugiram da região de Albi, né, e das regiões próximas,
e foram levando a palavra de Deus e foram ministrando, né? Nós temos aí o Papa Inocêncio, ele fez uma verdadeira cruzada para poder destruir esses albigenses, retirar esses albigenses do caminho, né? A ideia dele era essa, era acabar com os albigenses. O que aconteceu é que o último grupo de albigense que nós temos notícia, né, que continuaram com esse nome, eles foram queimados. De que forma? Na fuga, 200 albigenses chegaram num refúgio, né, e era próximo de Monte Sigur, e lá, próximo de uma caverna, eles se esconderam. Mas foram encontrados pelos soldados do Papa, né, e foram cercados, e os soldados fizeram uma grande fogueira, e os albigenses tiveram que sair do seu refúgio, porque senão iam morrer de fome, ou iam ser mortos, e foram obrigados a entrar na fogueira de forma terrível, né? E eles então foram queimados vivos ali, e eles desceram o morro, foram até a fogueira e entraram na fogueira sem problema nenhum. Pessoas idosas, crianças, pessoas doentes, todas elas, no total de 200 pessoas que estavam nesse refúgio, foram queimados. Foi construído ali naquele local, né, uma funerária, e erigiu-se ali uma inscrição, né? A inscrição diz o seguinte: em memória dos cátaros, mártires do puro amor cristão. Então eles eram vistos como amorosos, como pessoas que influenciavam as cidades, até as pessoas que estavam ali reconheceram isso. Mas tinha uma ordem papal e eles foram sacrificados. Além dos albigenses, nós temos também os valdenses. Os valdenses, né, a história dos valdenses começa aí, entre aspas, com Pedro Valdo. Pedro Valdo, ele era um comerciante muito rico, né, tinha muito recurso, e provavelmente um desses albigenses que estavam fugindo, ministraram em em um local ali próximo aonde Pedro Valdo vivia, e Pedro Valdo acabou se convertendo, vamos dizer assim. Pedro Valdo pegou a sua riqueza, parte dela deu para sua esposa, para que ela e a família tivessem uma boa vida. Outra parte de sua riqueza mandou traduzir a Bíblia para a língua onde ele vivia, ali na França, no sul da França, né, na região ali daquela localidade onde eles estavam, né? E ele procurou de todas as formas, né, ajudar os pobres, pegando as suas riquezas e dando aos pobres. Ele ajudou muitas pessoas, tá? Devido Pedro Valdo ser muito famoso, ele acabou se tornando alguém, vamos dizer assim, essencial, e passaram a chamar os seus discípulos de valdenses, tá? O que aconteceu é que muitas histórias foram ditas a respeito deles, né? E os próprios católicos, né, um dos perseguidores, que foi um ex-anabatista, inclusive um ex-valdense, que acabou por dinheiro, por riqueza, se tornou parte lá da Igreja Católica. Ele então, sendo perseguidor, ele diz que existe uma diferença entre os valdenses e as seitas que existiam naquela época, né? Entre todas as seitas, não há a mais perniciosa, a Igreja Católica, do que os valdenses. Aí vai dar os motivos, as razões do porquê essas seitas eram assim. A primeira é que é a mais antiga, pois alguns dizem que data do tempo de Silvestre 325, depois de Cristo, né? Foi quando Constantino condenou os donatistas, então os montanistas e os novacianos, né? Outros dizem que eles são desde os tempos apostólicos, né? Que a segunda é mais largamente espalhada porque não existem países onde não existam valdenses. Então, né, todos os países tinham
os valdenses. A segunda razão porque era perniciosa ao catolicismo. A terceira é porque outras seitas horrorizavam as pessoas, mas os valdenses era totalmente diferente, porque eles tinham uma aparência de piedade, né? É, eles estavam sempre se colocando, né? Eles eram vistos como bons homens, né? Homens que ajudavam. Eles tinham uma fé muito profunda e eram ortodoxos no seu próprio credo. A sua única falta é que blasfema contra o credo da igreja, ou seja, os valdenses batizavam as pessoas que eram batizadas quando era criança, não aceitavam aquelas doutrinas básicas, né, do catolicismo e eram contrários a essa base. Os valdenses acabaram influenciando muito as regiões, muito a Europa, né, levando essas doutrinas, né, principalmente porque Pedro Valdo ele criou um sistema de pregação bem bacana, né, é, e eles viviam de forma bem bacana. Os valdenses vestiam com relativa simplicidade, comiam e bebiam moderadamente, sempre laboriosos e estudiosos, havendo entre eles muitos homens e mulheres que sabiam de cor todo o Novo Testamento. Lembram que Pedro Valdo traduziu a Bíblia para a língua na onde eles estavam, né? Outra situação é que Pedro Valdo ele criou um sistema de pregação que era assim, de dois em dois eles saíam para pregar, ninguém ia sozinho. E em todo local que eles chegassem, eles pregavam a verdade, cuidavam das pessoas, faziam o que podiam para ajudar. Muitos documentos foram feitos e, é claro, né, os valdenses eles rejeitavam algumas coisas importantes para a Igreja Católica, né? E a condenação deles, feita para a Igreja Católica, né, nesses documentos que a gente pôde verificar, é que eles rejeitavam os milagres eclesiásticos. Então, aqueles milagres fantasiosos, eles rejeitaram todos aqueles milagres fantasiosos. Também eles rejeitavam os festivais, ou seja, existiam as festas, né, que eram feitas pela Igreja Católica e eles então não aceitavam. Não aceitavam as ordens, ou seja, a ordenação de sacerdotal, né, e nem a bênção e nem as bênçãos sacerdotal. Eles diziam que essas coisas foram introduzidas pelo clero cobiçoso, né, batizavam os que abraçavam os seus princípios, dizendo que o batismo de criança não vale, pois eles são incapazes de crer, ou seja, a criança quando é batizada, ela não creu, então ela vai passar a vida inteira achando que está salva, ou que o batismo a salvou, mas nunca creu realmente em Jesus Cristo. Também eles não criam que o corpo de Cristo está na Eucaristia, limitando-se a abençoar os elementos como um símbolo. Então, está bem dentro da nossa doutrina batista aí, tá? Celebravam a ceia, recitando as palavras do Evangelho, negavam o purgatório, o concubinato e o sacerdotalismo e o legalismo. Então, tudo isso os valdenses eram contra. E é claro que a forma como os valdenses faziam, eles acabavam alcançando as pessoas, né? E mesmo a própria igreja, né, dentro da própria igreja, existiam aqueles que estavam buscando também o avivamento. Então, nesse período dos valdenses, o cristianismo saiu de 70 para 80 milhões de cristãos, né? Nós tivemos aí um crescimento bastante grande, né? E é claro que isso tudo se deve não somente a isso, tá? Então nós vamos ver um próximo aqui agora. Pedro Valdo não era católico, vamos dizer assim, né? Ele foi alcançado, era uma pessoa comum, mas nós temos aí John Wycliffe. Entre o século XII e o século XIII, né? Wycliffe estava aí no século XIII e nós temos no período aí entre os valdenses e o próximo grupo uma redução
de número de cristãos, principalmente por causa da perseguição, né? Principalmente por causa de enfermidades. Uma das enfermidades aí começa aqui nesse período, a peste bubônica, né? Começa aí no século XIV e vai se prolongando aí até o século XV, né? E vai matar um monte de gente na Europa, tá? Nós estamos agora vendo um vírus que vem da China e a peste bubônica também veio da China, e nós vimos lá atrás que algumas outras daquelas pestes lá no começo também vieram da China. Então a China é um celeiro de certas enfermidades e, é claro, está alcançando. Também na China existe uma grande quantidade de pessoas que morreram nesse período, né? Apesar da China ser muito populosa. Houve lá, começou, né, em 1204 e até 1324, aí entra no nosso período aqui, a conquista mongol, né? Já viram lá os mongóis, né? Aquela história da invasão mongol, que a China, inclusive, tentou se proteger, mas não conseguiu. E foram 70 milhões de mortos nesse período. Então, John Wycliffe, ele chega nos nossos dias, né, nos dias que nós estamos vendo aqui, né, sendo influenciado, claro, por algumas ideias batistas, mas ele é um católico e ele então começa nesse período, né, na verdade, ele começa a ministrar algumas coisas contra algumas ideias papais. Por quê? Primeiro que estava havendo um grande problema na Igreja Católica, né? Se levantaram 3 papas, né? Cada um em um local, né? Um na Espanha, um na França e outro na Itália. 3 papas diferentes, cada um, né? Por motivos, a maioria financeiro e, é claro, motivos que não tem nada a ver com aquilo que deveria. Então, o que acontece? O Wycliffe, ele se levanta, ele atacou fortemente a corrupção, né, do clero, inclusive a papal, negou a autoridade papal, condenou o sacerdotalismo, rejeitou a teoria da transubstanciação na Eucaristia. E ele, então, teve muitas pessoas que acabaram, como que eu vou dizer assim, se tornaram discípulos. Muitas pessoas do clero se tornaram discípulos dele. E esses sacerdotes foram chamados de lollardos, tá? Eles se espalharam pela Inglaterra, ministrando as ideias de Wycliffe, divulgando tudo. O Wycliffe, ele, em 1380, ele decide já, né, bastante tempo, né, ele começa em 1320 e vai até 1380, já são aí 60 anos, começa a traduzir a Bíblia para o inglês, né, na verdade ele termina em 1380 essa tradução da Bíblia. Ele busca fazer uma tradução para o inglês, espalha os seus escritos para toda a região, né? E aí ele vai questionando nos seus livros, na sua maneira de ver, né, o direito da igreja ter poder temporal e de possuir riqueza. Então ele acha assim que a igreja não pode ter o poder temporal, né? Quem tem que ter o poder temporal é o governo, não a igreja. E também ele é contra a igreja possuir riquezas, ou seja, guardar tesouros, né? Ele discutiu também a venda das indulgências. Quando ele está fazendo essas considerações, ele acaba infligindo aí, né, a situação e ele rejeitava essas cartas das indulgências porque perdoava pecados não só lá para o céu, mas aqui na terra também. Muitas vezes um bandido tinha um bom recurso, ia lá e dava um dinheiro para ficar livre, né? Essa carta dava isso para ele. Também ele foi contra o cerimonial da igreja, a adoração supersticiosa de santos e de relíquias. Ele foi contra essas ideias. Assim como a autoridade do Papa. Também ele disse que o Papa não tem essa autoridade, ele não pode ter.
Até mesmo questionou a visão da Eucaristia, a doutrina da transubstanciação, defendida aí no Concílio de Latrão. Tá? O que acontece é que o Wycliffe ele começou a traduzir a Bíblia e ele, é claro, morreu antes da sua Bíblia estar totalmente traduzida. Ele pregava que, visto que a Bíblia contém Cristo, tudo o que é necessário para a salvação é a Bíblia. Ela é necessária para todos os homens e não apenas os sacerdotes. Isso ele escreveu, ele ministra sobre isso. Ele foi perseguido, mas como havia uma grande briga entre os três papas, né, a situação não conseguiu alcançar John Wycliffe. John Wycliffe ele morreu ministrando na faculdade. Ele era um professor da faculdade de Oxford. Ele elevou o nível das universidades, né? Ele era um estudioso, era uma pessoa que trabalhava muito com o ensino, né? Mas ele morreu ministrando, né, de um ataque cardíaco e acabou falecendo já uma boa idade aí. Não foi algo assim, não foi uma perseguição em si, né? Depois da morte do Wycliffe, quando o papado se organizou, aí eles foram lá, condenaram o Wycliffe, condenaram também os seus escritos, mandaram queimar tudo e retiraram os ossos do Wycliffe que estavam enterrados e queimaram, achando que com isso o Wycliffe não iria para o céu e essas coisas aí. O que acontece é que o Wycliffe ele foi chamado de Estrela da Manhã da Reforma, porque os seus escritos acabaram saindo ali da Inglaterra e alcançaram a Alemanha, alcançaram toda a Europa, né? Foi se espalhando pela Europa até chegar a um outro que a gente vai ver agora, né? Que é John Hus. Tá? John Hus, ele começa a história dele em 1400, né? Começa aí, e ele vai ser visto aí ao longo do tempo. John Hus, ele era professor da Universidade de Praga e ele então decidiu pregar a Bíblia para os seus alunos. É uma coisa que acontece. No período de John Hus, a igreja ela vai crescer novamente, ou seja, os cristãos vão sair dos 75 milhões e vão voltar para os 80 milhões, né? E a população mundial cresceu para 343 milhões. A gente vai ver que houve um crescimento legal da população e também um bom crescimento do cristianismo voltando aos seus patamares. Né? Lembra que houve uma enfermidade, matou muita gente, houve perseguição também, matou muita gente, houve guerras, matou muitos cristãos, né? Os mongóis tentaram dominar o Ocidente e nessas batalhas os cristãos que estavam naquela região acabaram perdendo a vida junto ali nesse embate com os mongóis. Tá? Bom, ele combateu a corrupção e as fraudes. Né? John Hus também é o outro que é católico, está dentro da Igreja Católica. Ele não faz parte dos anabatistas, tá? Na verdade, ele é um pré-reformador, assim como John Wycliffe. Ele tenta reformar a Igreja Católica, enquanto que os albigenses e os valdenses, não, eles dizem que não tem jeito para reformar. O negócio tem que derrubar tudo e construir de novo. Tá? Então essa é a diferença entre esses grupos. Mas, dentro do catolicismo, vozes se levantam para trazer avivamento, para mudança de vida e transformação. Então ele combateu, né? John Hus ele combate a corrupção e fraudes existentes nas igrejas de sua terra. Num livro que escreveu, apresentou o ponto de vista acerca do que deveria ser a Igreja de Jesus Cristo. Né? E aí começa a ter um grande problema. Ele foi excomungado em 1413. A situação vai piorando a cada vez mais, né? Até que ele é chamado, né? Foi emitido lá, ele conseguiu um salvo-conduto, vamos dizer, né? Para que ele fosse até
um concílio, né, que iria para que ele fosse colocado ali, fosse debatido as ideias de John Hus e que eles tentariam convencer John Hus. O que acontece é que o imperador, né, ele emitiu um salvo-conduto, né, e a ideia é que ele fosse até lá e voltasse a Praga sem problema nenhum. Mas os teólogos do concílio decidiram que não, um herege, você não precisava obedecer o salvo-conduto. O negócio era pegar e acabar com ele logo e eliminar a possibilidade de John Hus continuar pregando. Bom, John Hus tem uma série de situações, né, porque ele tinha algumas pessoas que o apoiavam, pessoas ricas, pessoas que eram... John Hus acabou se ligando, assim como John Wycliffe, né, se ligou com a política e por isso eles perderam um pouco, né, perderam, né, não só política, mas defenderam política, defenderam... Por isso todo cuidado a gente ficar defendendo o político, mesmo que ele seja uma boa pessoa, né, a igreja ela tem que estar pronta para dizer sim ou não em determinadas situações, mesmo que o político seja alguém que você considere ele como um bom homem, tá bom? Mas John Hus ele acabou se envolvendo com isso e, é claro, esses políticos, enquanto John Hus e quanto Wycliffe, né, que nós já vimos, lhes eram importantes, ou seja, podiam ajudá-los em alguma coisa, eles defenderam. Mas quando não, eles abandonavam. Foi o que aconteceu com o John Hus, né? Ele foi levado lá e estavam tentando acabar com o grande cisma aí da igreja, né? Estavam tentando eliminar o grande cisma, precisavam de alguém para resolver esse problema, acusaram o John Hus e começou aí a formar essa situação. O que John Hus afirmava além daquilo que ele ensinava? Ele afirmava que somente Cristo é o cabeça da igreja. E lá o catolicismo tem o Papa, né, como, né, o cabeça da igreja. Em seu livro sobre a igreja, defende a autoridade do clero, mas afirma que somente Deus pode perdoar os pecados. Então ele não acreditava no que o padre podia perdoar os pecados. Hus diz também que nenhum papa ou bispo poderia estabelecer doutrinas contrárias à Bíblia. Então, qualquer doutrina contrária à Bíblia não poderia continuar. Também, nenhum cristão verdadeiro poderia obedecer às ordens de um clérigo se estas estivessem claramente equivocadas. Então, alguém que fala... Eu me lembro que uma vez um pastor, ele chegou para nós, né, nós estávamos numa reunião, e aí o pastor falou assim, se eu cair num poço, vocês têm que cair também. Aí a minha esposa respondeu para ele, não, se você cair num poço, eu te dou a mão e retiro você de lá. Né? E tem muitos líderes que eles acabam ministrando esse tipo de coisa, né? Assim acontecia ali com o catolicismo. E John Hus foi contra isso, ele dizia que isso estava errado. John Hus ele foi condenado pelo concílio, né? Sem mesmo ter sido ouvido. Né? O Sigismundo, que era o imperador, né, do Sacrosanto Império Romano, conseguiu fazer a unidade da Igreja Católica novamente, mas não podia deixar John Hus, né, que estava defendendo as ideias de Wycliffe, porque na verdade John Hus é um discípulo de Wycliffe, ele então foi condenado à fogueira. Em todo o tempo, John Hus procurou, né, fazer o melhor possível para pregar o Evangelho. Ele foi condenado e ele foi chamado de pré-reformador. Né? Ele é o camarada que vai fazer com que essas ideias se espalhem pela Alemanha, se espalhem por todo o mundo, né? As ideias de Wycliffe e as ideias de John Hus, né, juntas, acabam levando muitas pessoas a repensarem a sua fé, a repensarem as suas ideias e a tratarem disso de forma diferente daquilo que vinham tratando. Tem uma coisa que eu não pus aqui no nosso slide, mas eu quero comentar uma coisa muito bacana. Nesse período, né, de John Hus, que é o século XIV, né, e no século XV, que vai começar agora, o que acontece? Gutenberg vai criar
a imprensa. Uma coisa fantástica, tá? Porque a partir da criação da imprensa, John Gutenberg, ele imprime a Bíblia, né? É, 200 cópias, ele faz 200 cópias da Bíblia completa, né? Nesse período. É, é uma coisa gigante. Se você pensar que para se fazer uma cópia levava anos, né? E os escribas ficaram escrevendo isso, então era muito demorado. John Hus, John Hus não, desculpa, é, Gutenberg, ele vai fazer essas 200 Bíblias, vai imprimir essas 200 Bíblias, já vão fazer uma grande diferença, porque apesar de estar em latim, né, muitas pessoas poderiam ler a Bíblia, ter a Bíblia, né? E em 50 anos depois que a Bíblia foi criada, né, em 1506, já tinham sido feitos mais cópias, mais livros do que todo o período anterior escrito pelos monges que faziam essas inscrições. Porque cada um dos países, em pouco tempo, acabou construindo, né, ou adquirindo uma imprensa e colocando essa imprensa ao trabalho, tá bom? Martinho Lutero, né, vai usar bem desse artifício. Eu quero falar agora do além de Gutenberg, né, do Savonarola, né, que Savonarola ele viveu também aí nesse período entre John Hus, né. Savonarola também é um católico, não é que nem os albigenses e valdenses, né. Ele é um católico que é chamado de reformador, mas ele era bem católico. Ele não tinha, na verdade, ele estava criticando, né, as ideias, mas ele tinha em vista as pessoas mudarem, a própria igreja mudar por si mesmo, tá? Savonarola ele vai para Florença, né, na Itália, e lá ele vai começar a ministrar e a pregar contra os desmandos da própria cidade, os médicis que governavam, contra o próprio papado, contra a forma que a igreja usava, né, os bens e trabalhava com os bens, né, porque as pessoas estavam numa corrupção muito grande. E Savonarola ele vai entrar em conflito com tudo isso, porque ele vai criticar o papado, vai criticar os bispos, vai criticar os padres da sua cidade e vai se tornar um herói na cidade. Ele pregava muito duro contra o pecado, contra a corrupção, contra essa situação, e o que ele fez foi o seguinte: de tal forma, a sua pregação foi tão profunda e tão incrível, que ele fez com que muitas e muitas pessoas mudassem de vida. Até banqueiros devolveram recursos que tinham tirado das pessoas, né? Coisa que não acontece hoje, né? A gente vê que a justiça tem que fazer, mas eles por si mesmos fizeram isso só pela pregação do Savonarola. Savonarola vai apontar os erros e vai pedir santificação e transformação de vida. E a população vai ouvir, e a coisa vai ser tão incrível que na cidade, praticamente os bares, essas coisas assim, fecharam. Mas não porque ele obrigou, por causa da pregação dele atingir as pessoas, né? Houve uma invasão e o governo da cidade não a protegeu, e aí por causa disso a população se rebelou contra o governo dos Médicis, e Savonarola acabou sendo eleito o líder da cidade, né, o governante da cidade. Ele ficou um tempo como governante e pregando contra essas atitudes ruins da igreja, do clero, do papa. Aí o papa pega e proíbe ele de continuar o seu trabalho. Fala assim que ele não poderia pegar mais, né? E aí então Savonarola obedece imediatamente e vai ficar ali recluso por um ano. Depois de um ano, o Papa falou assim: bom, eu já fiz com que ele ficasse um ano, já humilhei Savonarola, vou deixar ele pregar de novo.
Aí chama o Savonarola para pregar de novo, né? Fala assim, você pode continuar pregando. O Savonarola volta a pregar e não consegue ficar sem pregar contra a corrupção e contra as coisas que estavam acontecendo. Até que decidem condenar Savonarola e acabam executando, tirando a vida do pregador. Tá? Savonarola foi um católico, assim como John Hus, John Wycliffe, esses três aqui. Nesses períodos eles foram importantes, né, para crescer um avivamento. De que sentido? De mudança de vida, transformação de vida, de quebra de paradigmas ruins que estavam dentro da própria igreja, né? E nesse inteirinho, os reformadores que queriam, né, não era bem uma reforma, mas era derrubar a igreja e construir uma nova, como os albigenses e os valdenses, que influenciaram, inclusive esses três foram um pouquinho influenciados por esses outros grupos que estavam por ali e faziam um grande trabalho. Bom, assim nós vamos ver o seguinte, olha, no nosso gráfico, né, nós vamos ver aí que nesse período, né, nós temos aí os albigenses, né, que são e os valdenses, né, são esse período principalmente aí, tá? Nós vimos na aula passada o cisma, né, o grande cisma lá entre a Igreja Católica e a Ortodoxa, né? E nós vamos perceber essas mudanças ali dentro, né? Nós vamos perceber essas mudanças, tá? Os albigenses deixam de existir e a gente vai ver a existência dos valdenses daí para frente. Nós vamos perceber no gráfico, né, que começa lá com os montanistas, né, e vai para os novacianos, vai para o donatista, vai para os cátaros, né, que são chamados de puros aí aparecem os paulicianos, que na verdade os paulicianos são desde o começo, eu pus ele a partir daqui, né, os albigenses, né, que são, na verdade, os fugitivos paulicianos e os outros que ficaram nessa região de Albi, e os valdenses que vão surgir por causa de Pedro Valdo. Então, nós estamos vendo aí, se fechando o círculo, para a gente chegar até na nossa história recente, tá bom? Eu quero encerrar aqui, né, esse vídeo e agradecer a vocês por estarem assistindo, né, por estarem vendo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar e dar a vocês aí a graça, o poder e a vitória, tá bom?